Gisele, a amante do inquisidor, de Mônica de Castro, pelo espírito Leonel, parte 7, capítulo 31. Faltavam poucos minutos para meia-noite, quando Miguel entrou nas masmorras, em companhia de Lucena, que o seguia com um arrepio. Aquele lugar lhe lembrava a morte do pai e lhe causava calafrios até a alma. Contudo, precisava vencer a aversão que sentia e seguir adiante. Era lá que estava a mulher que mais odiava no mundo, aquela que lhe tirara a vida do pai, seduzira o noivo e ajudara a roubar todo o seu patrimônio. Finalmente iria conhecê-la. Gisele estava amarrada a um tronco, o rosto lívido, semi-adormecida. Em silêncio, Miguel se postou diante dela e fez sinal para que Lucena também se aproximasse. Durante alguns minutos, permaneceram em silêncio, apenas fitando seu rosto sofrido. Para Miguel, aquele era o momento da mais pura glória. Gisele nunca lhe fizera nada, mas sentia por ela um ódio incomensurável, algo que jamais poderia explicar. Para Lucena, o ódio transformou-se em satisfação, fitando o semblante pálido e sofrido de Gisele. Sentiu um arrepio de prazer. Então era aquela mulher responsável por todo o seu infortúnio. Tinha que reconhecer que era bonita, apesar de não ser mais nenhuma mocinha, mas achou que seu rosto possuía algo de maligno, como se guardasse impresso o resultado de seus inúmeros atos de magia. No instante mesmo em que Lucena esticou o pé para cutucá-la, Gisele abriu os olhos. Sentiu uma presença inimiga junto de si e despertou, e a primeira coisa que viu foi o rosto de Lucena, a fitá-la com ar de satisfação e glória. Fixou-lhe o olhar por uns instantes, tentando reconhecê-la, e mesmo sem nunca antes tê-la visto, sabia de quem se tratava. A figura odienta de Miguel, parada ao seu lado com ar de triunfo, dava-lhe a certeza de que se tratava de Lucena Lopes de Queiroz. — O que quer? — indagou Gisele entre dentes. Há muito Lucena vinha guardando aquele ódio, e ao ouvir as primeiras palavras de sua maior inimiga, não conseguiu conter o ímpeto e desferiu-lhe uma bofetada no rosto, fazendo com que os olhos de Gisele chispassem de ódio também. — Cadela! Vociferou Lucena. — Vou fazer com que pague por cada segundo de sofrimento que me causou. Mal segurando a fúria que as correntes frias continham, Gisele encheu a boca e cuspiu no rosto de Lucena, que lhe desferiu outra bofetada e mais outra. Não podendo se defender, Gisele recebeu os golpes com ódio e humilhação, lamentando o fato de estar acorrentada, impedida de estrangular aquela desgraçada. Ao seu lado, Miguel assistia tudo com aparente passividade, nos lábios um sorriso frio de satisfação e orgulho. Foi só quando o rosto de Gisele começou a inchar que ele segurou o punho de Lucena e interveio com voz glacial. — Já chega! Na mesma hora, Lucena refreou o golpe, cerrou os punhos e fitou as faces inchadas de Gisele, que mal conseguia divisá-la por detrás das lágrimas que procurava segurar. Demorou muito para vê-la presa e subjugada, mas não houve um minuto sequer em que não sonhasse com esse dia. Rosnou Lucena, faces transfiguradas pelo ódio. — E agora é a minha vez de demonstrar quem é a mais forte. Solte-me, e lhe mostrarei quem é mais forte. Gemeu Gisele a voz fremente de cólera. — Ordinária! Esbravejou Lucena, dando-lhe outra bofetada. O rosto de Gisele rodou para o outro lado, atingido novamente pela mão impiedosa de Lucena. Ao voltar-se para ela, porém, havia um estranho brilho no olhar de Gisele, e foi com ironia que ela falou: — Por mais que você faça, jamais conseguirá retomar o que lhe tirei. Seu pai foi um porco imundo, que eu mesma poderia ter sangrado enquanto resfolegava e suava em minha cama. E Ramon regozijou-se com o efeito que aquele nome causava na outra. Ramon é um homem de verdade e jamais se contentaria com o esboço de mulher que é você. Demônio! Rugiu Lucena, novamente esbofeteando-lhe as faces. Filha de Satanás! Bruxa maldita! Foi preciso Miguel intervir para que Lucena não a matasse. Ela estava descontrolada e não parava de bater em Gisele, totalmente imobilizada no tronco pelas correntes
que lhe prendia os braços para trás e atavam suas pernas desde a altura dos joelhos. Chega, Lucena, bramiu Miguel. Ela não pode morrer. Não agora, não dessa maneira. O que tenho reservado para ela é muito pior. Gisele engoliu em seco. Enquanto Lucena se acalmava, nos lábios um sorriso de diabólica satisfação. Você vai me pagar, Gisele. Vou fazer de você um trapo e quero estar presente a todas as suas sessões de tortura. Lucena ia contestando Miguel. Não, você me deve, Miguel. Quero ter esse privilégio, o privilégio de me sentar diante dessa cadela feiticeira e assistir triunfante ao seu declínio. Vou fazer de você uma morta-viva, e quando você não puder mais suportar a dor, serei eu a lhe dar o golpe fatal. Bem lentamente, para que você jamais se esqueça, nem aqui nem no inferno, de quem é Lucena Lopes de Queiroz. Aquelas palavras assustaram Gisele, e toda a fúria de seu orgulho não foi suficiente para sustentá-la diante do breve futuro de martírio e dor que a aguardava. Em silêncio, abaixou a cabeça e pôs-se a chorar de mansinho, segurando a ponta da língua o desejo que brotara de lhe pedir perdão. Intuitivamente, Lucena captou-lhe os pensamentos, porque apontou o dedo para ela e continuou com furor. Nem que a caísse de joelhos e me pedisse perdão, eu a perdoaria. Nem em 1000 anos, Gisele, nem por toda a eternidade serei capaz de perdoá-la. Gisele pressentiu a iminência da morte, mas recobrou um pouco do ânimo e perguntou com arrogância e soberba. Não sabe com quem está se metendo, Lucena. Esteban jamais irá permitir. Esteban não irá ajudá-la. Interrompeu Miguel com desdém. Ou será que não percebeu que ele nem veio vê-la? Ele não sabe que estou presa? Engana-se, bruxa, ele sabe, até mesmo a viu chegar. Viu? Gisele mal conseguiu ocultar a indignação. E onde está? Porque ainda não veio me soltar. Ele não virá. Esteban foi um tolo que durante muitos anos se deixou influenciar pelas suas bruxarias. Você o enfeitiçou, mas eu finalmente consegui livrá-lo de sua influência maligna. Esqueça-o, criatura das trevas. Esteban agora está livre de você. Livre. Em seu íntimo, Gisele sabia que Miguel falava a verdade. Esteban cansara de alertá-la, pedindo-lhe que não cometesse mais nenhuma loucura, mas ela fora imprudente e irresponsável. Confiava tanto na sorte que nunca se imaginou presa. Não ela. Mais uma vez abaixou os olhos e chorou. O que mais lhe restava fazer? Isso, demônio, chore! Ironizou Lucena. Onde está a sua força que não consegue livrá-la agora? Onde estão os espíritos infernais que tanto auxiliaram a fazer o mal? Por que não os invoque e pede que a tirem daqui? Gisele não respondeu. Permanecia de cabeça baixa, chorando, e não tinha mais vontade de discutir. Tudo o que fizesse somente serviria para piorar ainda mais a sua situação. Ela sabia que as sessões de tortura estavam na iminência de começar. Provavelmente, ainda não haviam começado para que ela estivesse lúcida o suficiente para receber todo o ódio de Lucena. Foi quando uma vozinha fraca se fez ouvir, vinda do outro lado da masmorra feminina. — O que é isso? Indagou Lucena assustada. — Não se deixe pressionar, minha querida, tranquilizou Miguel, abraçando-a com ternura. É apenas a lamúria de mais uma herege. Lucena fez-lhe sinal com a mão para que se calasse. Ao seu lado, invisível aos olhares dos encarnados, o espírito de Dom Fernão a inspirava. Vá até lá, minha filha, vá ver quem é. Você não vai se arrepender. Dom Fernão estivera presente durante todo o encontro. Ficara feliz quando Gisele fora presa e exultara quando Lucena a esbofeteara, chegando mesmo a bater-lhe também. Outros espíritos, todos vítimas da perfídia de Gisele, também haviam acorrido, e a masmorra naquele momento estava repleta de seres invisíveis, todos realizados e sequiosos de vingança. Acedendo às sugestões do pai, Lucena foi se encaminhando para onde Manuela estava, presa ainda a Polé. Sofrera poucas torturas, porém Esteban não via nada contra ela além do ciúme de Gisele, e dera ordem aos carrascos para que não a maltratassem muito. Ela fora violentada várias vezes e pendurada a Polé. Embora sem os pesos nos pés, seu corpo estava todo dolorido. Parecia-lhe que os braços, a qualquer momento, se separariam do corpo, mas no geral Manuela estava bem.
Junto a ela, o espírito de uma mulher, também executada graças à intervenção de Gisele, a mando de Dom Fernão, fazia com que ela gemesse alto, atraindo a atenção de Lucena. Quem é essa mulher? Indagou ela, presa de estranha emoção ao vê-la. Manuela, que gemia no sono agitado, abriu os olhos lentamente, assustando-se com a figura de Lucena, parada diante dela e fitando-a com ar de compaixão. Senhora, murmurou ela, tenha piedade. Eu nada fiz para merecer estar aqui. No mesmo instante, o coração de Lucena se apertou. Sentiu imensa piedade daquela mulher, tão jovem, tão bonita, embora era extremamente lívida e magra, que parecia nada entender de tudo aquilo. Quem é ela? Repetiu Lucena. Virou-se para Miguel, que permanecia parado um pouco mais atrás, assistindo a tudo com ar de espanto. Essa é Manuela Pena. Foi empregada na taverna de Gisele. Ora, não me diga. E o que foi que ela fez? Pelo visto, nada. Parece que Gisele não gosta da moça e exigiu que Esteban aprendesse. O assombro de Lucena foi genuíno. Por uma estranha coincidência, ela fora atraída justamente para o local onde se encontrava outra inimiga de Gisele. Aquilo a excitou e ela revidou prontamente, pois eu a quero solta. Não posso fazer isso. Ela é presa de Esteban. Que se dane, dê um jeito de libertá-la. Miguel puxou-a pelo braço e falou baixinho em seu ouvido. Quer saber por que ela foi presa? Lucena assentiu, porque Gisele a fragou nos braços de seu amante, Ramon. Lucena ergueu as sobrancelhas e retrucou exultante. Mais um motivo. Ela fez com Gisele o que Gisele fez comigo. Quero que você liberte essa moça, Miguel. Mas, Lucena, não posso. Por favor, querida, entenda. Não posso ir contra Esteban. Foi ele quem a prendeu, e ela ainda não foi julgada. Pois apresse o seu julgamento, e dê um jeito para que ela seja absolvida. Convença os outros inquisidores de que sua prisão foi um erro, e ela não fez nada de errado. Não posso fazer isso. Pode sim, você prometeu. Prometeu-me vingança contra Gisele, e essa moça é parte da minha vingança. Miguel suspirou profundamente, deu uma última olhada para Manuela, que os fitava com olhar súplice, e balançou a cabeça, finalizando desanimado. Está certo. Farei o possível e o impossível para libertar Manuela. Obrigada. Sabia que você não me decepcionaria. E voltando-se para Manuela, acrescentou, não se preocupe, Manuela, eu a tirarei daí. Manuela desatou a chorar. Lucena deu-lhe um sorriso de encorajamento e rodou nos calcanhares, voltando para onde Gisele estava. Por favor, senhora, implorou Manuela, não me deixe aqui, não me abandone. Confie. Foi só o que Lucena tornou a lhe dizer. Voltou para perto de Gisele, que assistira a tudo com um misto de ódio e arrependimento. Aquela maldita ainda iria soltar Manuela só para espezinhá-la ainda mais. Quanto a você, falou Lucena, apontando novamente o dedo para Gisele. Não perde por esperar. Vou destruí-la, Gisele. Não sem antes tomar tudo o que é seu. Rodou nos calcanhares e se foi, seguida por Miguel, que se regozijava com tudo aquilo. Atrás deles, o séquito de Dom Fernão, certo de que sua vingança estava apenas começando. Mais um pouco, e Gisele se juntaria a eles, tornando-se vítima de todos aqueles de quem já fora algoz. Capítulo 32. Por insistência de Miguel, o julgamento de Manuela foi marcado para dali a 2 semanas. Esteban não tinha mais forças para contrariá-lo e acabou concordando com tudo o que ele exigia. Não se lamente por nada, meu amigo, consolou Miguel. Em breve irá me agradecer. Gostaria de pensar como você. Sabe o quanto está me fazendo sofrer? É pena que você ainda não consiga entender, mas o que me conforta é saber que estou agindo para o seu próprio bem. Gisele é uma bruxa que, além de tudo, matou o marido, um homem direito e temente a Deus, deixou órfã a pobre filhinha. Esteban expirou com tristeza e olhou ao redor, tentando ocultar as lágrimas que por pouco não caíam. Você viu Juan? Desconversou há 2 dias, anda sumido. Não vi, mas ele não pode ter ido longe, deve estar por aí. Ando preocupado com ele. Juan está apaixonado por Gisele e receio que faça alguma bobagem. Miguel não disse nada. Na certa, Esteban ainda não sabia que fora Juan que a entregara, e aquele não era o melhor momento para revelar-lhe a verdade. O rapaz devia estar metido em algum lugar, provavelmente lá pelo sótão escondido, com medo de se encarar, e o melhor seria esperar até que ele aparecesse.
Fique sossegado, Esteban. Logo, logo ele aparece. Depois que Miguel se foi, Esteban caiu na poltrona, entregue a profundo abatimento. Sua cabeça começou a latejar novamente e ele foi até o armário buscar um xarope. Bebeu a infusão amarga e recostou-se na poltrona, esperando que a dor de cabeça passasse. Pouco depois, ouviu batidas na porta, que se abriu logo em seguida. Meu tio, era a voz de Diego, posso entrar? Esteban empertigou-se e olhou para ele, fazendo sinal com a cabeça para que entrasse. O rapaz entrou, junto com ele Rúbia, vinha de olhar cabisbaixo. Ao vê-la, Esteban se levantou e foi ao seu encontro, estendendo a mão para ela. Como está a criança? Lamento pelo que aconteceu ao seu pai. Foi uma coisa horrível. Não posso deixar de me sentir responsável. Afinal, fui eu quem sugeriu o casamento. Não devia se sentir assim. Belinda me disse que meu pai atacou Gisele primeiro. Ele ficou louco, porque ela lhe revelou que tinha um amante e que ele era o pai de seu filho. Esteban ocultou o rosto entre as mãos e desabafou num gemido. Gisele perdeu a cabeça. Nós devíamos ter imaginado que esse casamento nunca poderia dar certo. Gisele sempre amou outro homem e agora... Rúbia desatou a chorar e Diego a abraçou com força. Não chore, Rúbia, vai passar. Havia tanta paixão naquele abraço que Esteban desconfiou, mas não disse nada. Será que aqueles dois eram amantes? Eles sabiam que eram irmãos, mas, ainda assim, teriam tido coragem de se amar. Aquela impressão, contudo, não lhe tomou mais do que um minuto de sua preocupação. Esteban sentia-se cansado demais para repreendê-los ou alertá-los. Naquele momento, não tinha mais ânimo para enfrentar nenhuma situação difícil. E depois, se havia mesmo algo entre eles, era preferível não saber. A última coisa de que precisava naquele momento era de uma acusação de incesto contra o seu sobrinho. Como está ela? Tornou Rúbia, tirando-o de seu devaneio. Fez Esteban assustado. Quem, Gisele? É claro, titio, concordou Diego. Onde é que está com a cabeça? Perdoe-me, é que a prisão de Gisele não está me fazendo bem. Não pode fazer nada para ajudá-la, pediu Rúbia. O senhor é um homem influente dentro da igreja. Não pode interceder por ela? Quisera eu, minha filha. Contudo, as provas que Miguel escolheu contra ela são irrefutáveis. Ora, titio, o senhor pode dizer que ela matou Dom Solano em legítima defesa, e ninguém pode provar que ela e Ramon eram amantes. Não me refiro a isso, meu filho. Se fossem essas as acusações, não teria problema para soltá-la. Mas o fato é que Miguel descobriu objetos altamente comprometedores em sua casa, aqui em Sevilha. Que objetos? Talvez vocês não saibam, mas Gisele era adepta da magia. O quê? Cortou Rúbia surpresa. Mas ela nunca disse nada. Você há de convir comigo, que isso não é coisa que se saia falando por aí, não é mesmo? Como foi que ele descobriu? Não sei. Miguel não tem seus métodos. Há muito estava desconfiado de Gisele. Meu Deus, monsenhor, queixou-se Rúbia. Isso é horrível. Gisele não merecia isso. Será que não? Ninguém mais do que eu tentou alertá-la e protegê-la, mas Gisele não quis me ouvir. Continuou com suas práticas nefastas e com seu romance escuso com Ramon. Eu disse a ela que esperasse. Não se lamente. O senhor também, titio. Gisele é mesmo uma doidivanas. Gostaria de vê-la, monsenhor. Cortou Rúbia. Falar com ela. Isso é impossível. Por favor, eu lhe imploro. Ao menos uma vez deixe-me falar com ela. Sei que agiu mal, que cometeu muitas loucuras, mas ela é minha amiga e eu a amo. Preciso dizer-lhe isso. Quero que ela saiba que não lhe guardo rancor ou ressentimento. O calabouço não é um lugar agradável para ninguém, minha filha. Muito menos para uma moça fina e sensível feito você. Não me importo. Eu preciso vê-la. Por favor, monsenhor, ao menos uma vez deixe-me falar com ela. Ele inspirou com tristeza e soltou os braços ao longo do corpo, acrescentando com pesar. Está bem, verei o que posso fazer. Na noite seguinte, Rúbia e Diego foram introduzidos nas masmorras, mas Esteban não ousou acompanhá-los. Ainda não se atrevera a visitá-la desde que chegara. Não sabia o que lhe dizer. Tinha medo do que teria que enfrentar. Gisele continuava amarrada ao tronco. Já fora submetida a algumas sessões de tortura e não se encontrava com muito ânimo para falar. A pedido de Rúbia, Diego parou na porta e ela entrou sozinha. Queria conversar a sós com Gisele.
Vê-la naquela situação causou imenso desgosto a Rúbia. A moça apertou os olhos com as mãos e desatou a chorar, despertando Gisele com seus soluços. Pouco a pouco ela foi reconhecendo a amiga e começou a chorar também. Rúbia gemeu. O que faz aqui? Ô Gisele lamentou. O que foi que fizeram a você? Foi aquele padre maldito e sua concubina cruel. Parou por uns instantes, sacudida pelos soluços, até que continuou. Perdoe-me, Rúbia. Eu não queria matar o seu pai. Não fale mais nisso, Gisele já passou. Você não está com raiva? Não. Fiquei triste porque amava meu pai, mas já devia ter imaginado que isso poderia acontecer. Belinda me entregou. Não fique com raiva dela, Gisele. Belinda estava assustada, você queria incriminá-la. Ela é uma escrava. Belinda é gente, tão gente como você. Mas não foi para falar de Belinda que vim aqui. Foi para falar de você. Rúbia, eu. Não diga nada, apenas ouça. Meu tempo é curto. Pedi a Monsenhor Navarro que me permitisse vê-la. Queria dizer-lhe o quanto a amo e o quanto a sua amizade foi importante para mim. Gisele soltou um pranto sentido e revidou. Não mereço a sua amizade. Não diga isso. Gosto de você como se fosse minha irmã. Queria dizer-lhe isso. Não lhe guardo raiva, apenas uma grande tristeza. Tristeza por estar de pés e mãos atadas neste momento e não poder fazer nada para ajudar. Lembre-se disso, Gisele. Eu amo você como uma irmã. Não conseguiu mais continuar. Seu corpo foi violentamente sacudido pelos soluços, e Rúbia, não suportando mais ver Gisele naquela situação, tapou a boca com as mãos e saiu correndo, passando por Diego feito uma bala. O rapaz fez menção de ir atrás dela, mas ouviu o fraco chamado de Gisele, e, embora hesitante, aproximou-se de onde ela estava. O que você quer? Ajude-me, Diego, a mim e a Ramon. Você sabe que eu não posso. Virou-lhe as costas e começou a andar para a saída, mas sua voz o interrompeu novamente. Posso pagar. A ambição falou mais alto e ele se voltou de mansinho, aproximando-se dela novamente. Com que dinheiro? Sou uma mulher rica. Já lhe tiraram tudo, rebateu ele, olhar entre cético e ambicioso. Ninguém sabe onde escondi o meu tesouro. Ele pode ser todo seu se você nos ajudar. Não sei, é arriscado, mas vai valer a pena. Posso fazer de você um homem rico. Não vai precisar do dinheiro de ninguém nem de Rúbia. Tenho ouro, Diego, e pedras preciosas. Diego coçou o queixo e fitou-a com ar de cobiça. A palavra tesouro era para ele um argumento por demais poderoso. O carrasco, porém, apareceu na porta do calabouço. Diego se assustou. Não queria despertar a atenção de ninguém. Deu uma última olhada para Gisele e rodou nos calcanhares, saindo apressado pela porta. Ainda tempo de ouvir suas últimas palavras. Pense nisso. Depois que ele se foi, Gisele ficou sozinha a chorar. Nunca se sentira tão só em toda a sua vida. Todos a haviam abandonado. Sabia que Ramon estava preso também e já perdera as esperanças de reencontrá-lo com vida. Esteban a havia abandonado. Desde que chegara, ele ainda não fora vê-la. Até Juan parecia haver-se esquecido dela. Só Rúbia se importava. Depois de tudo o que acontecera, Rúbia ainda gostava dela e a perdoara. De olhos baixos, Gisele chorou sentida, pensando na bondade do coração de Rúbia, que apesar de tudo ainda amava. Ficou imaginando o que poderia levar uma pessoa a um gesto tão desprendido e sincero de perdão. Gisele matara o pai de Rúbia, assim como levara à morte o pai de Lucena. Mas elas eram tão diferentes. Por quê? Por que tanta diferença? Comparando as duas, Gisele começou a perceber que a diferença entre ambas estava na nobreza de coração. Rúbia era uma mulher nobre e digna, dotada de uma inigualável compreensão das fraquezas humanas, ao passo que Lucena não conseguia enxergar as imperfeições alheias, julgando e condenando quem quer que lhe fizesse algum mal. Mas o que ela esperava? Se estivesse no lugar de Lucena, como é que teria procedido? Perdoaria como Rúbia ou alimentaria o desejo de vingança, assim como Lucena? Pensando nisso, achou que não possuía ainda a nobreza de sentimentos de Rúbia e teria ido ao inferno só para satisfazer o seu desejo de vingança. Se era assim, como poderia condenar em Lucena uma atitude que ela mesma teria tomado? Não podia. Se alguém ali deveria ser condenado, era ela mesma. Por tudo o que fizera, pelos muitos crimes que cometera. Era por causa deles que se via naquela situação.
Lembrando de suas muitas vítimas, Gisele começou a mostrar sinais de arrependimento. Se não tivesse sido tão vil, não teria que enfrentar o ódio de Lucena e de Miguel, e não seria forçada a experimentar os horrores da Inquisição. Mas agora não tinha mais jeito. Ela buscara aquela sorte, não podia reclamar, mas estava sofrendo. Quantas pessoas não teriam sofrido do mesmo jeito que ela, torturadas e mortas graças à sua maldade? Gisele não queria mais ser má. O sofrimento levou a se colocar no lugar de suas vítimas e compreender que jamais deveria ter feito o que fez, e agora não sabia como desfazer tanto mal. No dia seguinte, logo pela manhã, Miguel entrou e foi direto para onde ela estava. Vinha sozinho dessa vez, e Gisele sentiu um arrepio de terror quando ele se aproximou. Por que será que a odiava tanto? Quando ele parou de frente a ela, Gisele começou a tremer e a chorar, já antevendo as torturas porque iria passar. Agora chora, não é? Rosnou ele com ódio. Ela baixou os olhos e não disse nada, e ele puxou seu cabelo para trás, fazendo com que ela levantasse a cabeça e o encarasse. Seus olhos chispavam de tanto ódio, e Gisele pensou que Miguel fosse espancá-la, mas ele nada fez. Limitou-se a olhá-la dentro dos olhos, até que o carrasco se aproximou, trazendo nas mãos um chicote. Ela se encolheu toda com medo da dor, e o homem soltou as correntes às quais se encontrava atada. Ela chorava sem parar, pensando que seria colocada em um dos muitos instrumentos de tortura que havia ali, mas o carrasco não fez nada disso. Segurando-a com força, foi empurrando-a para fora, e os três tomaram um corredor sujo e mal iluminado. Em pouco tempo alcançaram os cubículos. Parada de frente a uma das portas estava Lucena com aquele sorriso triunfante e diabólico no rosto. Logo que eles chegaram, Miguel se virou para o verdugo dali e deu-lhe ordens para que abrisse a porta. O teto da cela era extremamente baixo, não cabia um homem em pé, e o carrasco teve que se abaixar para entrar. Pouco depois, saiu de lá de dentro com o homem todo sujo e barbado, e Gisele descobriu com horror que se tratava de Ramon. Quis correr para ele, mas o golpe do carrasco a impediu. Ramon mal se sustinha em pé, suas pernas pareciam mesmo atrofiadas, e ele não conseguia colocar a coluna ereta. O verdugo o soltou e ele cambaleou e caiu de cara no chão, provocando a ira de Gisele. Ela deu um empurrão no homem que a segurava, distraída com a queda de Ramon, e soltou-se correndo a passos trôpegos para ele. Ramon chamou ajoelhando-se ao seu lado. Por ordem de Miguel, ninguém interveio. Ramon, por sua vez, reconhecendo a voz da amada, agarrou-se aos seus joelhos e começou a chorar. Gisele, Gisele, quase enlouqueci pensando que você tivesse morrido. Ele não sabia que Lucena estava ali, vendo o carinho com que se reencontravam e ouvindo as palavras de Ramon. A fúria de Lucena redobrou e ela apanhou o chicote das mãos de um dos carrascos, estalando nas costas de Gisele. A moça soltou um urro de dor e tombou para a frente, o rosto colado ao de Ramon. Eu o amo, Ramon, conseguiu dizer em meio à dor que as chibatadas lhe causavam, e desmaiou. A dor foi intensa demais para que ela suportasse. Ramon queria defendê-la, mas estava fraco demais para reagir. Passara quase uma semana naquele cubículo, sem poder esticar o corpo e seus músculos estavam todos retesados e doídos. E agora, indagou um dos algozes. Tragam água, ordenou Miguel. Na mesma hora sua ordem foi atendida e pouco depois, Gisele despertava com água fria em seu rosto. Levante-se, bruxa, falou o carrasco. Gisele foi arrancada dos braços de Ramon, que a agarrava com força. Quanto mais ele demonstrava seu amor por ela, mais Lucena se enfurecia. Tragam-nos, falou Miguel incisivo. Um segundo homem agarrou Ramon e fez com que ele se levantasse, enquanto o outro empurrando Gisele para fora novamente. Sem nada poderem fazer, os dois foram levados ainda mais para baixo, até que entraram numa espécie de câmara fria e lúgubre, iluminada apenas por umas poucas tochas presas nas paredes. Ao centro, um enorme tronco estava encravado, e o carrasco levou Gisele para lá, amarrando-a de frente para eles. Em seguida, um dos homens rasgou-lhe o vestido, expondo-lhe os seios, e ela começou a chorar novamente. Ramon, aos poucos, foi recobrando os movimentos. Ainda não conseguia manter-se muito bem, mas ao menos as pernas já lhe obedeciam, e ele esticara o corpo até ficar praticamente ereto.
Não entendia o que aquelas pessoas estavam pretendendo, mas imaginava que não era nada bom. Viu quando o carrasco amarrou Gisele e rasgou sua roupa e teve ímpetos de matá-lo, mas não houve muito tempo para isso. O outro homem pôs-se a caminhar com ele de um lado para outro na câmara fria, até que ele pudesse recuperar os movimentos do corpo. Apesar de dolorido, Ramon conseguiu assenhorar-se novamente das articulações, e elas já obedeciam quase normalmente. Ele foi colocado diante de Gisele e em suas mãos puseram o chicote. A princípio, Ramon não entendeu bem o que estava acontecendo, mas as lágrimas que jorravam dos olhos de Gisele o ajudaram a compreender tudo. Queriam que ele flagelasse o corpo de sua amada, mas atrás um outro homem se postou, encostando a ponta da espada em seu pescoço. Se tentar alguma coisa, morre, falou em tom ameaçador. Muito bem, declarou Miguel. Agora comece. Mas Ramon não se mexia. Não tinha coragem de maltratar sua Gisele. Olhou direto nos olhos de Lucena, que cambaleou e agarrou-se no braço de Miguel. Por que está fazendo isso, Lucena? Indagou sem tirar os olhos dos dela. Será que não percebe que Gisele não foi responsável por eu ter deixado você? Deixei-a porque não a amava. Ainda que não amasse Gisele, jamais poderia me casar com você. Você me desonrou, retrucou Lucena com voz rouca. Foi um erro, agora compreendo, mas naquela época eu estava iludido. Só depois descobri que o que sentia por você não era amor, mas apenas desejo. Você tinha um dever de honra para comigo. Eu sei, não nego isso, mas a honra não foi mais forte do que o amor que então já sentia por Gisele. Nunca amei você, Lucena. Se amasse de verdade, eu jamais teria me apaixonado por ela. O erro foi meu, e sou eu quem deve pagar. Gisele nada tem a ver com isso. Ela matou meu pai. Não havendo como retrucar aquele argumento, Ramon soltou o chicote no chão e finalizou vencido. Sinto muito. Completamente aturdida, Lucena largou o braço de Miguel e atirou-se contra ele, cravando-lhe as unhas no rosto. Desgraçado! Por um instinto mesmo de defesa, Ramon desvencilhou-se dela e acertou-lhe um soco no queixo, quase destroncando-lhe o maxilar. Foi tudo tão rápido e inesperado que nem Miguel nem os carrascos conseguiram intervir a tempo. Ramon não queria atingi-la, mas o inevitável acontecera. Lucena cambaleou, a boca sangrando, e ele correu para ampará-la. Pensando que Ramon iria atacá-la novamente, o carrasco, de forma impensada e mecânica, cravou-lhe a espada no tórax, e a lâmina atravessou-lhe o coração, fazendo com que ele tombasse morto antes de atingir o chão, as pupilas vidradas cravadas nos olhos de Lucena. Não! Gritou Gisele em desespero, tentando se soltar das amarras. Ramon, não, não, não! A voz foi sumindo na garganta. A um golpe do carrasco, Gisele desmaiou outra vez, para só acordar horas depois novamente na masmorra, amarrada a seu costumeiro tronco. Na mente, apenas a lembrança do corpo de Ramon caindo inerte no chão. Capítulo 33. Fazia quase uma semana que Juan havia desaparecido, e Esteban estava realmente preocupado. Colocara todo mundo na abadia à sua procura, mas até aquele momento nada. Ninguém tinha notícias dele. Até no tribunal foram procurá-lo, mas ele não fora encontrado em lugar nenhum. Esteban já estava ficando seriamente alarmado. Naquela tarde, ele tentava se concentrar na leitura de um processo quando um dos noviços chegou apressado, berrando seu nome pelos corredores. Monsenhor Navarro? Monsenhor Navarro? O que é que está acontecendo? Resmungou o cardeal. Esteban abriu a porta de seu gabinete e o rapaz entrou, suado e esbaforido, falando aos tropeções. Monsenhor Navarro, venha depressa. Não precisava perguntar o que havia acontecido, porque já sabia do que se tratava. Juan fora encontrado. A passos largos, Esteban saiu atrás do noviço, que deixou o tribunal e se dirigiu para a abadia, passando direto pelo edifício principal e se dirigindo para a velha capela em ruínas. A porta estava aberta e vários padres se encontravam do lado de fora, fazendo uma careta de nojo. Assim que Esteban entrou, sentiu o odor pútrido de carne em decomposição e apanhou um lenço, levando as narinas. O noviço entrou no campanário e apontou para cima. Esteban nem precisava olhar para saber o que encontraria ali. Pendurado no badalo do sino,
Uma corda balançava. Presa a ela, o corpo sem vida de Juan. Meu Deus! Exclamou Esteban, persignando-se. Imediatamente deu ordens para que tirassem o corpo do rapaz dali. Ninguém se atrevia a tocá-lo. Todos estavam com medo de subir na torre, mas a ordem de Esteban foi imperativa, e os padres mais novos tiveram que obedecer. Miguel também apareceu. Ao ser informado do que Juan fora encontrado, pendurado na torre do sino, partiu imediatamente ao encontro de Esteban. Meu amigo, lamentou com sincero pesar, que desgraça. Juan não pode suportar a prisão de Gisele, ele a amava. Amava tanto que a denunciou. O quê? Tornou Esteban perplexo. O que disse? Você ouviu bem, Esteban. Lamento dizer-lhe isso nesse momento de dor, mas foi Juan que me contou sobre o envolvimento de Gisele com Ramon de Toledo e disse-me onde encontrá-lo. Creio que o que não conseguiu suportar foi o peso do remorso. Esteban escondeu o rosto entre as mãos e chorou sentido. Agora compreendia tudo. Realmente, a só prisão de Gisele não era motivo suficiente para que Juan se matasse. Tinha que haver algo mais. Miguel, você vai me fazer um favor, pediu Esteban ainda em lágrimas. O que quiser, meu amigo. Não diga a ninguém que ele se matou. Quero dar-lhe um enterro digno. Mas Esteban, você sabe que Juan cometeu um pecado mortal. Não pode ser sepultado em Campo Santo. Por Deus, Miguel, faça isso por mim. Você não poderá enganar ninguém, os outros também viram. Ninguém ousará me contestar além de você. Por favor, Miguel, ao menos isso você me deve. Ele estava certo. Miguel já o decepcionara demais, e aquela era uma ótima oportunidade para reatar sua amizade com Esteban. Demonstrando solidariedade e compreensão pelo seu sofrimento, Esteban acabaria por perdoá-lo e esqueceria aquela pequena desavença. Tem razão, Esteban. É o mínimo que posso fazer por você. Nesse momento, 2 rapazes vinham descendo com o corpo pútrido de Juan, e Esteban, mais que depressa, começou a se lamentar. Pobre Juan, eu bem lhe avisei que não se pendurasse em cordas para limpar o sino. Os padres se entreolharam atônitos. Estava na cara que o noviço havia se suicidado, e alguém ainda tentou contestar. Mas, monsenhor, ele se matou. Não diga isso. Cortou Esteban irado. Juan jamais faria uma coisa dessas. Ele caiu, entenderam? Foi limpar o sino e a corda se enrolou em seu pescoço. Foi um acidente. Mas, monsenhor, não ouviram o que monsenhor Navarro disse? Interrompeu Miguel com ar de zanga. Juan foi limpar o sino e caiu. Foi um infeliz incidente. E não ousem sugerir ou insinuar outra coisa. Ouviram bem? Ou terão que se entender comigo depois? Sim, padre Miguel, responderam os outros em uníssono. E agora levem-no daqui e o preparem para as exéquias. Sim, senhor. Depois que os padres se foram, carregando o corpo de Juan, Esteban se abraçou a Miguel e desatou a chorar. O outro permaneceu parado e envolveu Esteban com seus braços, deixando que ele desse livre curso às lágrimas. Depois de muito chorar, Miguel enxugou-lhe os olhos e deu-lhe um beijo na testa, o que causou imensa emoção a Esteban. Miguel, não sei como lhe agradecer. A dor que sinto nesse momento me impediria de convencê-los. Não precisa me agradecer, meu amigo. Fiz isso em nome de nossa velha amizade. Gostaria que você nunca se esquecesse da nossa amizade. Tudo o que fiz e faço é pensando nela. Eu sei, Miguel, amigo, sou-lhe muito grato por isso. Miguel deu-lhe um tapinha na bochecha e de braços dados voltaram para a abadia. Algumas horas depois, após sentida missa proferida por Miguel, o cortejo carregando o esquife de Juan partiu para o cemitério. Esteban estava tão abalado que nem conseguiu dirigir a liturgia. Não fosse por Miguel sempre ampará-lo com sincera amizade, Esteban teria caído doente. Apesar das desconfianças, ninguém disse nada. Quem ousaria enfrentar 2 poderosos cardeais, influentes inquisidores do Tribunal do Santo Ofício? A palavra de um inquisidor era algo incontestável, e nem seriam precisas testemunhas para comprovar o que diziam. De volta ao seu gabinete, Esteban pôs-se a pensar. Já não aguentava mais tanta morte, mas estava por demais envolvido com ela para pretender abandoná-la. O que alimentava sua vida era a morte dos hereges, e Esteban não saberia o que fazer longe da Inquisição. Soubera da morte de Ramon e lamentara por Gisele, e agora Juan também partira.
atormentado por uma culpa da qual jamais poderia se livrar em vida. Mais um pouco, e Gisele o seguiria. Ele tinha certeza de que Gisele não escaparia da perseguição de Miguel. Miguel era mesmo seu amigo. Esteban podia sentir a sinceridade de seus gestos e de suas palavras. No fundo, acreditava mesmo que Gisele também era uma herege. Não fosse por esse motivo, jamais ousaria prendê-la. Mas ele também estava convicto, e a convicção de um inquisidor era o quanto bastava para levar alguém à masmorra. Dali a 2 dias, era o julgamento de Manuela. Ele sabia que a moça seria solta, porque não conseguira reunir nenhuma prova contra ela. Por mais que Gisele quisesse, não descobrira nada em Manuela que pudesse incriminá-la. Ao contrário, ela era uma moça tola e ingênua, e só conseguira compreender o motivo de sua prisão depois que Gisele despejara sobre ela o seu ciúme. Tudo aconteceu conforme Esteban imaginara. O tribunal reunido não vislumbrou nenhum elemento que os convencesse de que Manuela era uma bruxa ou herege. Além do mais, Miguel tomara sua defesa. Não era propriamente seu advogado, porque o tribunal sempre nomeava um para cada acusado, que nada fazia além de tentar convencê-lo a confessar e apressar a prolação da sentença. Mas naquele caso específico, era um dos próprios inquisidores que impedia a absolvição da ré. E foi exatamente assim que tudo sucedeu. O tribunal, numa das suas raras decisões, absolveu Manuela de todos os crimes que lhe haviam sido imputados, ou seja, nenhum. Ela fora presa por denúncia de Gisele McKinley, que sequer conseguira reunir provas contra a moça. O inquisidor, é claro, cumprira seu papel, recebeu a denúncia e instaurou o processo contra a rapariga, recolhendo-a imediatamente ao calabouço. Em seguida, iniciou as investigações, torturando-a para que confessasse. Mas Manuela não confessara, e não havia documentos, objetos ou testemunhas que depusessem contra ela. Como resultado, só podia ser inocente. Caberia a Esteban libertá-la do calabouço, mas ele não teve coragem de ir. Ainda não se atrevia a encontrar Gisele. Sabia que estava sendo covarde, mas não poderia suportar vê-la presa, acorrentada, flagelada por aqueles mesmos instrumentos que tantas vezes lhe fizeram a glória. Miguel aceitou o encargo de bom grado. Mandou chamar Lucena e foi com ela libertar Manuela. Lucena acompanhou tudo com indizível satisfação. Entrou na masmorra em companhia de Belita e Belinda, que mandara buscar em Cádiz. Gisele foi tomada de surpresa. Jamais poderia imaginar ver ali as suas antigas escravas. Quando a viu, Belita deixou as lágrimas caírem, mas Lucena deu-lhe ordens para que não falasse com ela. Belinda, por sua vez, não demonstrou qualquer piedade. Ainda estava com raiva e não a perdoara por tentar incriminá-la. Lucena parou diante da porta com as escravas mais atrás e perguntou vitoriosa: "Reconhece essas escravas?" Gisele não respondeu, pois agora são minhas. Miguel confiscou-as e deu a mim. Vê como estão felizes agora? Efetivamente, Belita e Belinda pareciam muito mais bem cuidados por Lucena. Vestiu-se com roupas melhores e mais bonitas e pareciam mais saudáveis. Belita permanecia de olhos baixos, penalizada, sentindo-se pouco à vontade diante de sua antiga ama, mas Belinda encarou-a com raiva sem falar nada. Seus olhos, porém, diziam tudo. Diziam-lhe que era bem feito Gisele estar ali, em lugar dela como antes pretendera. Pouco depois, Manuela chegou amparada pelo carrasco e por Miguel. Os membros estavam bastante doloridos e ela não conseguia se manter em pé. Fora para isso que Lucena trouxera as escravas, para que ajudassem Manuela a andar. As duas se postaram, uma de cada lado da moça, e sostiveram seu corpo. Leve, de tom esquálido, Gisele não conseguia mais sentir raiva. Só o que sentia era a dor da humilhação. Lucena matara Ramon, tomara-lhe as escravas e agora libertava Manuela. Conseguira sua vingança. "Sabe para onde vou levá-la, Gisele?" perguntou Lucena com ar irônico, apontando para Manuela. "Para casa. Vou cuidar dela, tratar de suas feridas, dar-lhe um lar. E ela vai trabalhar para mim. Sabe onde? Não sabe. Mas eu vou lhe dizer. Vai trabalhar na taverna Dama da Noite, conhece?
É claro que conhece, era sua taverna, não era? Mas agora é minha, como tudo que lhe pertenceu um dia, até mesmo a sua casa que vou dar para Manuela morar. As escravas foram virando o corpo de Manuela, mas ela fez força para não ir. Abraçada às moças, começou a caminhar para a frente. As escravas, percebendo que ela queria se aproximar de Gisele, levaram-na até lá, e Manuela, rosto colado ao da outra, cuspiu-lhe na face com imenso desdém, acrescentando com voz gélida: espero que seu corpo apodreça nesse inferno. A morte é pouco para você. Gisele cerrou os olhos e desatou a chorar. Não aguentava mais receber tantas injúrias e maldições. Tudo o que podia fazer para aliviar sua dor, a sua revolta e seu medo era chorar. Lucena fez sinal para que as escravas a seguissem e elas saíram levando Manuela. Quando cruzaram o portão de ferro, Miguel, que até então nada dissera, chamou o carrasco que lhe deu ordens para soltar Gisele. Iriam recomeçar as torturas. Você chora, não é mesmo? Falou com voz diabólica, pois vai chorar ainda mais quando o próprio Esteban lê sua sentença final. Vou lhe dar essa honra. Quero que você pague por todo o mal que nos fez passar. Ignorando o planto aflito e agoniado de Gisele, Miguel foi cumprir o seu dever. Era mais do que um dever, era seu direito. O direito de se vingar da pessoa que mais odiara em toda a sua vida. Capítulo 34. Gisele já começava a acreditar que o seu fim estava próximo. Submetida a toda sorte de torturas e abusos, pensava mesmo em desistir. Já não estava mais conseguindo suportar a dor, e a só visão de Miguel ou do carrasco já era suficiente para quase levá-la à loucura. Além de tudo, ainda tinha que suportar a presença de Lucena, que se regozijava com seu sofrimento. Em casa, Lucena não deu muitos detalhes sobre a prisão de Gisele. Apenas dissera a Blanca que ela fora presa, mas cuidava para não deixar escapar a felicidade que sentia ao ver seu sofrimento. Blanca, por sua vez, também não dizia nada. Era muito grata a Lucena e a Miguel pelo que fizeram a ela e não pretendia desrespeitá-los. Se eles ainda se compraziam com aquela vingança, só o que ela podia fazer era orar para que o perdão tocasse os seus corações. Não havia mais muito tempo ou esperança para Gisele. Precisava sair dali o quanto antes. Ramon já estava morto, e apesar da dor que sentia pela sua perda, ao menos estava livre daquele inferno. Mas ela não. Fugiria sozinha. Só podia contar com Diego. Fizera-lhe a proposta havia algum tempo, mas desde então nunca mais o vira. Sabia que Diego era ambicioso e esperava que ele aceitasse o seu suborno. A despeito do sofrimento de Rúbia, Diego não lhe disse nada sobre o que Gisele lhe propusera. Tencionava ir embora com ela da Espanha, pois só em outro país poderiam se casar. Diego sabia que seu tio jamais permitiria que ele e Rúbia se casassem, e por isso precisava partir com ela. Rúbia era rica, mas ele queria mais, e depois, Rúbia era uma mulher voluntariosa e inteligente, e ele não estava disposto a ficar nas suas mãos. Queria ter seu próprio negócio, sem precisar dar-lhe satisfações. Poderia até comprar a companhia de seu pai e empreender viagens à África, tal qual ele sonhara um dia. Pensando em seu futuro, tomou uma resolução. Queria libertar Gisele, mas não poderia fazê-lo sozinho. Os soldados eram muitos e não aceitariam o suborno dele, pois o medo dos inquisidores era maior do que a sua ambição. Se fosse assim tão fácil suborná-los, as masmorras já se encontrariam vazias àquela altura, visto que a enorme quantidade de nobres presos. Não, tinha que haver outra maneira. Resolveu procurar o tio. Diego sabia o quanto ele lamentava a prisão de Gisele e talvez concordasse em ajudar. Somente com a intervenção de um influente inquisidor é que conseguiria soltá-la. Na manhã seguinte, bem cedo, partiu de novo para Sevilha, onde pretendia ficar alguns dias até que tudo terminasse. Assim que chegou, foi procurar o tio em seus aposentos. Ouvira falar da morte do jovem Juan e sabia que o tio se encontraria sozinho. Diego foi conduzido ao quarto de Esteban e bateu a porta com cuidado. Alguns minutos depois, Esteban veio atender e Diego levou um susto com a sua aparência abatida e fatigada. Tio Esteban, murmurou o rapaz, o senhor está bem. Mais ou menos, meu filho. É essa maldita dor de cabeça. Diego entrou rapidamente e fechou a porta atrás de si, correndo até as janelas e fechando-as de par em par, para assombro de Esteban. O cardeal ainda pensou em indagar o motivo daquilo tudo, mas desistiu. Sentia-se exausto,
a cabeça a latejar e recostou-se na cama, fechando os olhos por uns instantes. Tio, chamou Diego a meia voz. Preciso falar-lhe com urgência. Esteban abriu os olhos lentamente, fixou o rosto lívido e assustado do sobrinho. O que é, Diego? Está com algum problema? Não. Alguma coisa com Rúbia? Não se trata disso. Vim para falar de outra pessoa. De que outra pessoa? De quem está falando? Vamos, rapaz, diga logo. Não estou com disposição para mistérios ou charadas. Não é mistério nenhum, muito menos charada. Estou aqui para falar de Gisele. O cardeal deu um salto da cama e colocou-se bem diante dele, agarrando-o pelo colarinho e sussurrando entre dentes. Você não tem nada que falar de Gisele? Já não basta o que ela está passando e eu, como pensa que estou me sentindo? Acalme-se, tio, retrucou Diego calmamente. Tirando-lhe as mãos da gola de sua camisa, estou aqui para ajudar. Ajudar em quê? Não sei o que poderia fazer para ajudar, se nem eu consegui convencer Miguel. Não quero convencer ninguém. Meus métodos são bem outros. Mas que métodos? Do que é que está falando? De uma fuga. Deu uma pausa, sentindo o efeito que suas palavras causavam no tio, e prosseguiu com firmeza. Pretendo ajudar Gisele a fugir. Com um suspiro, Esteban se afastou do sobrinho e se aproximou da porta, abrindo-a vagarosamente. Aquilo era muito perigoso para ser tratado ali, e ele tinha medo de que alguém escutasse. O corredor, porém, encontrava-se vazio, não havia ninguém, e ele se certificou de que não corriam nenhum perigo. Tornou a fechar a porta e se aproximou de Diego novamente, sentando-se ao seu lado na cama. Posso saber como é que pretende fazer isso? Sussurrou mais baixo que pôde. O outro, sem altear a voz, ciente também do risco que corriam, retrucou hesitante. Ainda não sei bem. Isso é loucura. Você jamais conseguirá tirá-la de lá. Não sem a sua ajuda. Minha ajuda. O que há com você, Diego? Quer nos matar a ambos? Não é isso. Mas é que com a sua ajuda talvez seja mais fácil subornar os guardas. Suborná-los é impossível. Eles tremem de medo só de pensar na ira dos inquisidores. Deve haver uma maneira de tirá-la de lá. Sei que há. Se houvesse, pensa que eu já não teria feito, mas não há. Não é possível, tem que ter um jeito. Só se... Esteban parou hesitante. Só se o quê? Só se eles não estiverem acordados. Ótima ideia! Exclamou Diego, satisfeito em vislumbrar uma aparente solução. Um pouco de sonífero no vinho seria o mais adequado. Mas como é que o sonífero vai parar nos seus vinhos? Quem o colocará? O senhor? É claro que não. Eu não tenho a menor chance. Deixe isso por minha conta. Farei uma visita à masmorra de noite e lhe levarei o vinho. Não desconfiarão de mim e beberão com prazer. Em poucos minutos estarão fora do caminho. Mas, tio, quando acordarem, vão denunciá-lo. Você não está entendendo, eles não vão acordar. Não vão, o que quer dizer? Que eles devem morrer. Diego estacou horrorizado. Afinal, nunca antes havia matado ninguém. Podia ser ambicioso e venal, mas matar já estava fora de seus planos. Não tinha coragem para isso. Mas, tio, protestou veemente. Não posso fazer isso, nunca matei ninguém. Você não, mas eu já matei muitos. O que quer dizer? Que os homens vão ser envenenados. Vão desconfiar do senhor. Não poderão provar nada. Nem Miguel ousará me acusar. É arriscado, tio. Alguém pode vê-lo entrar na masmorra. Correi o risco. E depois, coberto pelo manto e pelo capuz, ninguém de fora saberá que sou eu. Para todos os efeitos, estarei dormindo em minha cama com uma forte dor de cabeça. Farei tudo rapidamente. Irei à masmorra e levarei o vinho para os guardas. Depois voltarei para o meu quarto e continuarei a dormir tranquilamente. Depois de mortos é com você. Haja com rapidez e leve-a para bem longe. Quando será? O mais rápido possível. Mais um pouco e ela nem estará conseguindo andar. Quem irá avisá-la? Ninguém. Qualquer visita nesse momento despertará suspeitas. Você simplesmente aparece e a solta. Leve-a para bem longe daqui. Tudo ficou acertado dali a 2 dias. Esteban faria uma visita noturna à masmorra e entregaria o vinho envenenado aos guardas e depois sairia. Caberia o resto a Diego, que ficou de arranjar um barco para tirá-la da Espanha. Capítulo 35. Na véspera da fuga, Gisele continuava amarrada ao tronco, a qual até já desejava como forma de descanso. Ao menos, enquanto estava amarrada ali, não estava sendo torturada por Miguel.
Já era noite quando a porta se abriu e Gisele percebeu uma luminosidade intensa penetrando na masmorra. Olhou em volta assustada, pensando que dormia e sonhava, mas a dor no corpo lhe fez concluir que ainda estava acordada. A luminosidade veio se aproximando e Gisele piscou o olho diversas vezes, ofuscada por tamanha claridade. Aos poucos, porém, conseguia divisar a figura de um guarda, trazendo pela mão uma menina. Não devia ter mais do que 10 ou 11 anos. Era linda, cabelos louros encaixeados, olhos de um azul cristalino, lábios vermelhos qual uma rosa prestes a desabrochar. Parecia um anjo envolto em um halo de luz. Gisele percebeu que o anjo era apenas uma menina, e aquele clarão repentino subitamente desapareceu. Teria sido um sonho ou uma visão? A menina passou bem junto a ela, deixando-a estarrecida. Bem percebia que se tratava de uma criança, e a indignação foi tomando conta de sua mente. Ela ao menos era adulta e reconhecia que havia cometido muitos crimes. Mas que mal poderia uma criança ter feito aos padres para merecer aquela sorte? A visão daquela menina causou estranha emoção em Gisele. Ela vinha cabisbaixa, segura pela mão do guarda que a conduzia para uma das celas laterais. Quando passou ao lado de Gisele, a menina estacou de repente e levantou os olhos para ela por uns instantes, para depois abaixá-los novamente, continuando em sua triste trajetória de morte. Gisele estremeceu. A menina, tão pura, tão inocente, mas parecia uma flor no meio daquele lodaçal de dores e lamentações. Ela sabia que em breve o corpo da menina seria dilacerado e vilipendiado e chorou. Pela primeira vez em sua vida, Gisele derramava lágrimas por alguém que não fosse ela mesma. Com o coração oprimido e os pensamentos ainda presos na criança, Gisele adormeceu. Novamente viu aquela luminosidade e pensou que a menina houvesse se soltado da cela. Virou o pescoço lentamente para o lado e percebeu que a cela em que ela fora colocada ainda se encontrava fechada, e a menina dormiu um sono agitado porque a palha fétida despejada no chão. Tornou a olhar para a frente e percebeu que a luminosidade havia se aproximado, pairando alguns centímetros acima do chão, quase tocando seu corpo. Aos poucos, aquela luz a foi envolvendo, e Gisele sentiu imenso bem-estar, como se aquela claridade estivesse refazendo seu corpo, aliviando-lhe as dores e as feridas. De repente, a luz se afastou um pouco e foi tomando forma, e ela viu extasiada a figura brilhante do pai se formar bem diante de seus olhos. "Pai!" exclamou aos prantos, "ajude-me!" Estirou os braços para a frente e espantou-se ao constatar que, além dos braços realmente se estenderam, todo o seu corpo atendeu ao seu comando, e Gisele viu-se acolhida nos braços de seu pai. Durante muito tempo, permaneceu abraçada a ele, permitindo que suas lágrimas fossem recolhidas pelas suas mãos amorosas. O pai não se apressou em soltá-la. Deixou que ela desse vazão ao pranto, e quando ela finalmente se acalmou, acariciou seus cabelos e deu-lhe um beijo na face, indagando com extrema bondade: "Vim lhe perguntar de novo, Gisele, o que foi que fez com o conhecimento que lhe dei?" Ela não resistiu, agarrou-se a ele em desespero e começou a chorar novamente, respondendo entre lágrimas sentidas e angustiadas: "Oh, pai, perdoe-me. Fui uma tola, ambiciosa, fútil. Deveria ter seguido seus conselhos. Jamais devia ter utilizado meus conhecimentos para o mal. Hoje compreendo. Ao ver aquela menina entrar aqui, pensei na fragilidade da vida e no quanto devemos nos esforçar para sermos bons. Ela está sofrendo, pai, eu sei, mas seu semblante é tão doce. Porque sua alma é pura, minha filha, assim como a sua também é. A minha... Não, pai, sei que sou uma perdida, criminosa, pecadora. Jamais chegarei aos pés daquela criança ou aos seus. Não se acuse tanto, Gisele. Sua alma é pura porque é ignorante. Você enveredou por um caminho de espinhos e só a muito custo conseguiu compreender que quem caminha no meio dos espinhos acaba tendo que assumir as feridas nos pés. Pai, estou sofrendo tanto. Você mesma escolheu esse sofrimento, Gisele, foi a sua opção. Jamais poderia ter escolhido tanta dor. Se estou sofrendo é porque alguém me inflige esse sofrimento. Não acuse aqueles que apenas servem de instrumento aos seus desígnios. Você escolheu se envolver com essas pessoas e vivenciar tudo aquilo que elas poderiam lhe dar. Por favor, pai, ajude-me, não quero mais sofrer. Tire-me daqui.
Leve-me com você. Estou arrependida do que fiz. Sei que mereço passar por tudo isso, mas estou arrependida, eu juro. Sei que está. Seu arrependimento é sincero, mas não simples o suficiente. Você está começando a enveredar pela senda da culpa. Como não me sentir culpada diante da consciência de tudo que fiz? Seja responsável por seus atos, Gisele, mas não se entregue à culpa. Você só vai sofrer. Não é o que eu mereço? Ninguém merece sofrer para aprender. Sofremos porque não compreendemos. Hoje eu compreendo, pai. Compreendo que ajudei a matar e expoliar muitas pessoas, talvez até crianças feito aquela. Engoliu um soluço sentido e apontou para a menina adormecida. Essa criança foi mais um instrumento para despertar a semente de bondade que você guarda em seu coração. Mas que bondade! Eu fui má, mesquinha e cruel. Ah, pai, se pudesse voltar atrás e refazer minha vida. Ninguém é mau, minha filha. Somos todos ignorantes, não se culpe tanto. Ah, papai, ajude-me, tire-me daqui, sei que pode. Leve-me com você. Prometo ser diferente. Prometo reparar todas as maldades que fiz. Prometo que vou me emendar, você vai ver. Vou ser boa, generosa, piedosa. Mas, por favor, não me deixe mais sofrer, não me deixe. Acalme-se, Gisele. Não precisa prometer coisas que não sabe se será capaz de cumprir. Nem ninguém está lhe pedindo isso. Somente podemos dar aquilo que temos. Mas eu não tenho nada. Tenho seu coração, seu amor. Que amor? A única pessoa que amei em minha vida foi Ramon e você. Não, minha filha. Amou aquela criança que acabou de conhecer. Gisele calou-se abismada. Fitou a menina novamente e tornou a olhar para o pai. Ele estava certo. Ao ver aquela criança entrar envolta naquele halo de luz, algo dentro dela começou a despertar. Seu coração sentiu algo novo, um sentimento que até então jamais havia experimentado. Era um sentimento puro, desinteressado, carregado de compaixão e amorosidade. Gisele nunca fora mãe, mas se pudesse, estreitaria aquela menina em seus braços até que ela se sentisse acolhida e protegida, como nos braços de sua mãe. Olhos banhados em lágrimas, fitou o pai com amor e respondeu com sinceridade: tem razão. Deitou a cabeça no colo dele e entregou-se ao pranto. Compreendia as palavras do pai e lamentava não tê-las seguido há mais tempo. Não se lamente, tranquilizou ele lendo seus pensamentos. Não há tempo de mais ou tempo de menos. O que é o nosso próprio tempo, que é sempre o justo e o necessário para o nosso entendimento. Oh, pai, o que fiz para merecer tudo isso? Quer mesmo saber? Ela ergueu os olhos assustada e indagou em dúvida. Será que devo? Se você quiser, vai me ajudar a mudar alguma coisa? Alguma coisa não, mas pode ajudar a modificar você. O que você fez, está feito, ninguém jamais poderá pagar. Durante os séculos vindouros, tudo o que você fez estará guardado em algum lugar dentro de você, porque as lembranças de seus atos passados é que servirão para ajudá-la a construir uma personalidade mais íntegra no futuro. Ninguém pode apagar os seus atos, porque estaria apagando suas experiências, mas você pode compreender com o coração tudo aquilo que já fez, e esses atos dos quais você se lamenta servirão de exemplo para novas atitudes. Então, o que me diz? Quer saber o que você fez apenas para compreender por que escolheu estar aqui hoje? Quero, respondeu Gisele decidida. No mesmo instante, as paredes da masmorra desapareceram e Gisele saiu para a friagem da noite. Em questão de segundos, a noite virou dia e ela começou a se lembrar. Corria o ano de 1204 e a frota cruzada preparava-se para a terceira investida contra a capital bizantina. Os soldados já haviam conquistado e pilhado várias cidades daquele império, dentre elas Calcedônia e Crisópolis, mas não estava sendo nada fácil tomar Constantinopla. O porto da cidade era protegido por grossas correntes que impediu a entrada dos navios invasores, e a única saída seria tomar a torre de Gálata e soltar as correntes que elas se prendiam. Ultrapassadas as correntes e penetrado o porto, a investida por mar ainda teria que vencer as demais torres de proteção, o que demandava tempo, homens e habilidade. Essa empreitada contou com o concurso de cruzados e venezianos, que haviam partido juntos de Veneza. Quando por fim a torre de Gálata foi tomada e as correntes afrouxadas, os cruzados penetraram no porto, e agora em terra acamparam do lado de fora das muralhas,
a uma distância segura das catapultas inimigas. Os venezianos, por sua vez, permaneceram na investida por mar, e enquanto lutavam para invadir as torres das cidades sitiadas, os cruzados tentavam abrir uma fenda na muralha, até que conseguiram finalmente penetrar com seus cavaleiros montados, tomando tudo o que encontravam à sua frente. Foi nesse clima hostil e sangrento que Gisele se reconheceu, envergando uma armadura brilhante onde se via no peito a cruz vermelha das cruzadas. Gisele não era Gisele, era Rômulo, um soldado forte e destemido, oficial graduado e competente, e engajara nas cruzadas numa tentativa de reaver a herança perdida para seu irmão mais velho. Pelo direito de primogenitura, toda a fortuna de seu pai fora herdada pelo irmão, e Rômulo não recebera nada em terras ou dinheiro. Por isso, a quarta cruzada lhe surgiu como a chance que esperava de adquirir terras e riquezas no Oriente. Sem dinheiro e sem galeras, os cruzados haviam praticamente se colocado nas mãos dos venezianos, que os levariam a Jerusalém em troca de ajuda para a retomada da cidade de Zara aos húngaros. Na viagem, Rômulo conheceu Leandro, um veneziano maduro e experiente, e uma forte amizade logo surgiu entre ambos. Cerca de 15 anos mais velho, Leandro tornou-se para o jovem Rômulo, além de um amigo, um sábio conselheiro. A batalha pela conquista de Constantinopla não durou muito tempo. Logo o imperador fugiu com seu exército e os bizantinos, decepcionados com a destruição de sua muralha, deram-se por derrotados. Reconhecendo-se verdadeiros conquistadores, sem encontrar resistência da população ou dos soldados, os cruzados iniciaram então a pilhagem da cidade. Milhares de civis e militares foram mortos ou aprisionados, e as mulheres violentadas pelos cruzados. Imagens, altares, estátuas de ouro, tudo foi destruído e derretido por aqueles que partiram de Veneza, jurando lutar pela fé cristã. Palácios e mansões foram tomados, seus residentes mortos ou aprisionados, e muitas obras de arte foram roubadas. O saque foi imenso, e os cruzados, mais do que os venezianos, não hesitavam em destruir, queimar e matar. Rômulo era então um dos capitães dos cruzados, cruel e sanguinário, impiedoso e imoral. Em meio à pilhagem, invadiu o palácio de um oficial do exército bizantino, que havia se recusado a debandar ante a iminência da derrota. Domício era um homem íntegro, segundo os padrões da época, e resistiu ante a capitulação de sua amada Constantinopla. Ao entrar em seu rico palacete, todo feito de mármore e ouro, Rômulo quedou boquiaberto. Jamais havia visto tanta riqueza em toda a sua vida. Mesmo seu pai, que fora um rico senhor feudal, não poderia se igualar àquele Domício em luxo e fortuna. O homem ainda tentou resistir, lutou com todas as suas forças contra os vários soldados cruzados, mas acabou rendido e subjugado. Rômulo deu ordens para que ele fosse preso, e seus soldados puseram-se a vasculhar o palacete. Não demorou muito e toda a família foi encontrada e levada à sua presença. No mesmo instante, seus olhares se fixaram na jovem esposa de Domício. Tratava-se de uma nobre de origem grega, Lísias, moça fina e de rara beleza. Rômulo sentiu imenso desejo por aquela mulher. Acostumado a tomar o que desejava, deitou-a no chão e violentou-a diante de toda a família. Naquele momento, Domício sentiu imenso ódio de Rômulo. Se ele os tivesse matado a todos, não lhe guardaria tanto rancor. Era soldado também e considerava a execução e a morte coisas naturais numa guerra, mas violentar sua mulher era coisa que não poderia jamais admitir. Terminada a violência, Rômulo mandou que prendessem toda a família de Domício, menos sua mulher. Enquanto ardesse nele o fogo da paixão, Lísias serviria para saciar os seus instintos. Domício ainda tentou lutar, mas foi amarrado pelos soldados de Rômulo, que se preparavam para levá-lo à prisão. Foi nesse momento que chegou Leandro, seu companheiro de batalhas. O que está acontecendo aqui? Indagou Leandro abismado. Ora, meu caro amigo, retrucou Rômulo com desdém, estamos apenas nos divertindo. Leandro fez um ar de contrariedade. Os venezianos costumavam ser mais comedidos em seus atos de pilhagem e saque, e Leandro, em especial, não se comprazia com as violências. Está desonrando uma mulher casada, censurou Leandro com veemência. Ela é mulher do inimigo, não tem mais honra. Novamente Leandro fez ar de desagrado.
era extremamente católico e considerava a atitude de Rômulo um atentado contra as leis da igreja, da mesma igreja que ele jurara defender. A mulher, além de tudo, era católica também, e não era direito forçá-la ao adultério. Rômulo, prosseguiu ele com aparente calma, solte essa mulher, é uma mulher cristã. E daí? Ela agora me pertence. Veio de prêmio junto com a pilhagem. Soltou a estrondosa gargalhada, o que deixou o amigo ainda mais indignado. Parado mais atrás, Domício não perdia uma só de suas palavras. Mesmo sendo inimigos, sentiu imensa gratidão pelo que Leandro estava fazendo. Reconheceu nele um homem honrado e digno, e passou a admirá-lo profundamente. Leandro podia pertencer ao conquistador inimigo, mas não era um mercenário feito aquele Rômulo. Solte-a. Falou incisivo, é uma ordem. Você não dá ordens em mim. É meu amigo, não meu capitão mor. Nesse momento, Lísias atirou-se aos pés de Rômulo e aos prantos, pôs-se a suplicar com pungente dor. Por favor, senhor, eu lhe imploro, deixe-me ir. Solte meu marido e eu prometo que nunca mais nos verá. Partiremos hoje mesmo. Cale-se, mulher, esbravejou Rômulo, desferindo-lhe uma bofetada. De onde estava, Domício tentou se soltar, mas os soldados o seguravam com força e ele não conseguiu se mover. Contudo, foi remoendo o ódio por aquele capitão arrogante e cruel, que não poupava nem a fragilidade de uma mulher. Por Deus, Rômulo, objetou Leandro novamente, não vê que ela é apenas uma mulher e que está assustada, solte-a, deixe-a ir. Mas por orgulho do que por desejo, Rômulo não soltava. Não podia permitir que outro homem, por mais amigo que fosse, passasse por cima de sua autoridade de capitão. Nunca! Bradou entre dentes. Prefiro antes vê-la morta. Na mesma hora, desembainhou a espada e cravou-a na garganta de Lísias, que morreu ante o olhar atônito e revoltado de Domício. Lísias veio ao chão, sobre uma poça de sangue, o que deixou Domício enlouquecido. Apesar de fortemente preso, puxou os soldados que o seguravam e partiu para cima de Rômulo, aos pontapés, sendo facilmente subjugado pelo outro. Idiota, vociferou Rômulo, gosta tanto assim de sua mulher, pois vai juntar-se a ela. Com um só golpe, Rômulo tirou a vida de Domício também. Os dois desencarnaram, levando imenso ódio no coração, ódio esse que os acompanharia durante os séculos seguintes, principalmente ao reencarnarem como Lucena e Miguel. Ambos não conseguiram superar o ódio, e o desejo de vingança fez com que envidassem todos os esforços para retribuir a Rômulo na pele de Gisele todo o mal que antes os fizera passar. Apesar de tudo, Domício nutria sincera gratidão por Leandro, que perdurou também na encarnação seguinte, quando este voltou como Esteban. Nasceu daí uma forte e verdadeira amizade, fruto do reconhecimento de Domício pelos esforços de Leandro em salvar a vida e a honra de sua esposa.